Hello! Bom dia! Estamos ao vivo aqui. A nossa live era para ser no YouTube com o professor Anderson. Mas não estava funcionando, então a gente resolveu vir para cá. Aí ele tentou começar a live, não deu certo, aí agora nós estamos começando, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos esperar aí a galera entrar. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Luciana, Oi, Mari, gente! Flamengo, Oi, Alejandro. Alejandro! Vamos lá, gente, vamos entrando. Hoje a nossa live, então, é com o professor Anderson. Ele é lá do Canadá, mora no Canadá, brasileiro morando no Canadá. E a gente vai conversar sobre. Nossas experiências fora do país, né? Como foi essa transição pra gente. Então a gente vai falar um pouquinho da nossa vida mesmo e como aconteceu tudo isso. Como é ser professor, né, num país diferente, quais são os Os requisitos. desafios. Ah, Dica. Oi, Miss Lene. você faz falta no ADN. Ai, eu tenho muita saudade da ADN. Mora no meu coração. Tá, vamos chamar então agora o. Espero que sim. Vamos ver, vamos ver. Mr. Weston, welcome. Olá! Olá, meninas, estão me vendo? Sim, agora sim, estamos vendo, ouvindo. Você tá também mesmo? Tá vendo a gente? Tá ouvindo? Eu estou ouvindo você, sim. Vendo não. Então, vamos começar, né? Se você quiser começar se apresentando, falando um pouquinho aí do Canadá, da sua experiência como professor. Claro, me apresentando para vocês, né? Eu sou Anderson dos Santos, eu estou aqui no Canadá já tem 5 anos. Eu fui professor por 22 anos no Brasil. Eu comecei em 97 e dei aula até 2019, foi, 22 anos e meio. Aí depois eu mudei para o Canadá e comecei a dar aula aqui em 2022. Então já é meu terceiro ano como professor aqui no Canadá. Nossa, que bacana. Você atua com que idade? Desculpa? Você atua com que série, Que idade, nível que é? nível? Ah, tá. No Brasil, eu comecei dando aula com a galera do ensino fundamental, só que foi pouco tempo, fundamental em 97. Depois eu fui para ensino médio. Aí eu sou formado em Química e Matemática. Aí eu especializei mais o pessoal do ensino médio e pré-vestibular e também faculdade. Eu dei aula no Brasil também, né? E aqui no Canadá, eu comecei como professor de Matemática e Química para o Grade 11, seria o segundo ano do ensino médio, mais ou menos, né? Uhum. E hoje eu estou no ensino fundamental de novo, né? No ensino fundamental dando aula de francês, que foi que me convidaram para dar aula aqui no Canadá. Uau, que legal. Você quer falar um pouquinho da sua formação? Claro, eu sou formado em Química pela Unicamp. É, eu comecei dando aula de Química e Física na escola pública perto de casa. E depois eu fiz pós-graduação, especialização e tal. E depois eu comecei a estudar matemática. Eu fiz matemática pela Univesp, que é a quarta universidade pública de São Paulo, né? Eu sou formado em química pela Unicamp. Eu sou formado em matemática pela Univesp. Uau, que legal. Tá, Eu confesso tá que eu aparecendo algo. gostava de matemática, mas que agora eu tô me redescobrindo, assim, na matemática, né? Uhum. É muito, Tá muito aparecendo. legal. Meu vídeo tá aparecendo bem para vocês? Tá, bem Tá? certinho. Então tá. Tá ótimo. Tá. É que para vocês não tá aparecendo a imagem de vocês para mim. Não tá? Não, mas tudo bem. Mas Tá aparecendo, pessoal? Imagem? porque todo mundo tá conseguindo ver, né, as duas transmissões? Ou ah, coloquem aí nos comentários, por favor.
A gente tá vendo você normal e a gente também tá se vendo, né? A professora Ah, Flávia então tá disse bom. que tá sim. Tá Ah, sim. então tá bom. Ah, então tá Ah, bom. então tá bom. Obrigada. Maurício também falou que sim, aqui normal. Os dois estão Ah, então legal. aparecendo. Então tá Fala um bom. pouquinho da sua formação, então, e da sua experiência lá no Brasil e depois aqui também. Bom, Ah, então, então. Ah, desculpa. eu sou a professora Fabiana, eu sou formada em letras, português e inglês no Brasil. É, eu atuei lá no Brasil de 2008, mais ou menos, de 2008 até 2016. E eu era professora em escola pública, concursada, né? Trabalhava com ensino fundamental e médio, na disciplina de inglês. Eu fiz uma pós-graduação lá, e aí em 2016 eu vim aqui para os Estados Unidos, e aí eu comecei a atuar como professora em 2018, 2019, mas primeiramente com adultos, né? Numa escola de ESL, né? De inglês como segunda língua para adultos. E aí eu fiz o mestrado em ensino de inglês como segunda língua. E aí, aqui, né, fiz aqui, e em 2022, foi em 2022 também, que aí eu fui para escola pública, né? Comecei na elementary school aqui, né? E eu tô até agora, então. Vou falar um pouquinho de mim. Agora a gente pode falar sobre ela também. Eu sou formada em letras, português e inglês também, assim como a Fabi. Depois eu fiz pedagogia, fiz uma pós-graduação lá no Brasil também. E lá no Brasil eu trabalhava numa escola internacional. E nessa escola a gente teve a oportunidade de participar de um programa de mestrado internacional. Então, os professores eram da universidade aqui, de Buffalo State University, e eles iam lá para o Brasil nos dar aula. E aí eu fiz esse programa de mestrado internacional e tenho o diploma disso, né? Foi no meio da pandemia, essa loucura toda. E depois eu fiquei trabalhando nessa escola de 2015 até 2023. E em 2023 eu vim para cá trabalhar na escola pública, né? Então eu já vim com um trabalho certo aqui. Você acabou de falar que você está dando aula de francês agora? Isso. Porque foi assim, eu dei aula primeiro no ensino médio, numa escola particular. Mas antes da aula escola particular, eu estava trabalhando como tutor, né? Que aqui no Canadá você tem que ter o pessoal fala de experiência canadense. Aí eu comecei a trabalhar numa, tipo, seria o equivalente a um Kumon, né? E tem aqui em Tiensar, né? Uma cidade que eu morei antes daqui de London. Aí comecei a trabalhar com esse pessoal dando reforço de matemática e tal, e tinha muitos alunos latinos, né? Colombianos, venezuelanos e tal. Então, quando a gente fala meio portunhol, eles estavam com dificuldade do inglês, aí comecei a dar aula de tutor para eles. Aí a gente mudou para London há 3 anos atrás, em 2020. Não, desculpa, 2021. Há 3 anos fez no Halloween. E aí eu comecei a dar aula também de novo, numa tutoria. E aí, aplicando para vagas, eu consegui dar aula numa escola particular aqui de London para alunos é, é, autistas, divergentes, né? Então, que estavam, eles saíram da escola pública, mas os pais colocavam nessa escola particular, então eu trabalhava com eles, então eles iam no ensino médio aqui no Canadá, no grade 11 e 12, eles escolhem a carreira, né? Então, os alunos estavam escolhendo matemática e química orgânica, aí eu fui contratado por essa escola para dar aula para eles. E aí, depois dessa experiência, né, eu apliquei para trabalhar na escola pública católica, que aqui no Canadá, em Ontário, tem dois distritos, né, em cada condado. Tem o distrito público e o distrito público católico, né? Aí eu comecei a dar aula na escola católica como professor substituto. E como professor substituto, aí cada dia é uma matéria diferente, né? E aqui no Canadá, também nos Estados Unidos, até o grade 8 é um professor só para todas as matérias, menos francês. E aqui tem uma falta de professor de francês. E eu, na minha graduação de Química, eu fiz na Unicamp, eu tinha que estudar uma língua estrangeira e todo mundo pegava inglês
e comecei a pegar francês porque a química da Unicamp é voltada muito para a química francesa. Então, na época, não tinha Google Translate, não tinha esses arquivos dos anos 90 e tal. Então, para ler os artigos, comecei a fazer o francês técnico para pegar a leitura. E um dia me colocaram e falaram assim, olha, tá voltando professor de francês nessa escola, tal, você pode pegar aula de francês? Você fala português, é fácil. Eu pensei, não, vou tentar, né? E eu comecei a dar aula de francês, comecei a relembrar o francês que eu aprendi há 20, 25 anos ou mais, né? Aí eu comecei a dar aula e nisso o pessoal foi assistir minha aula. Falou assim, o cara realmente tá dando aula de francês, né? Eles achavam que eu ia ficar enrolando a molecada, da musiquinha. E eu comecei a ensinar, tipo, que o francês é próximo do português da parte de conjugação, o som dos fonemas e tal. Eu comecei a dar aula e nisso, depois de um mês indo em diferentes escolas, eu recebi uma job offer de um diretor. Ele falou assim, você quer dar aula de francês? Só que eu falei, eu não sou formado em francês. O background é matemática e química, né? Ele falou, não, aqui não tem professor de francês, né? Aí eu fiz uma entrevista em francês com a facilitadora do Distrito Católico e ela falou, não, seu francês está melhor que muita gente aqui, então você pode estar autorizado. Aí eu recebi autorização da província. Aí com essa autorização eu comecei a dar aula para o pessoal do Grade 5 até o Grade 8. É que o francês é obrigatório do Grade 4 até o Grade 8, né? Então eu pego essa parte já que o pessoal tem é, é, saber cantar o hino do Canadá em francês, saber os cumprimentos, saber conjugações dos verbos. O francês é a língua oficial do Canadá, só que só 5% da população canadense é bilíngue, né? Então eles têm um programa de deixar os alunos, nos últimos anos, a serem bilíngues, pelo menos o francês funcional. Que legal! Nossa, eu achei incrível. Tô bem surpresa com tudo. Você falou que é até a grade 8 que os alunos têm um professor só? Até o Grade 8 é um professor só para tudo, né? Então o professor tem... Aqui não, aqui é até o quinto ano mesmo. Isso. No sexto ano já é middle school e já tem, né, várias Os especialistas assim, de cada área, né? todas as matérias e aí É uma coisa que eu senti um choque aqui, né? Então eu entrava para dar aula substituto do dia, no Grade 6, por exemplo. Então eu tinha que dar aula de história, geografia, estudos sociais, né? Aula de religião, aula de tudo, educação física e tal. E eu ficava assim, bom, mas no Brasil é interessante, né? No Brasil, a partir do quinto ano, já tem professor especialista. Também na minha época tinha. Eu só tinha... assim, né? Algumas escolas dividem já a partir do terceiro ano, eu acho. Mesmo sendo um professor de pedagogia, mas eles dividem, e aí, tipo, um professor dá só português em, né, 2 ou 3 turmas, daí eu não sei como que é a divisão, o outro dá matemática, o outro... E assim eles já vão tendo diversos professores, mas não são, pelo menos isso na minha cidade, quando eu vim para cá, já estava começando algumas escolas a fazer isso, né? Mas não era todas as escolas, oficialmente até o quinto ano, né? Tem um homeroom. É um professor só, assim como aqui também, né? Por exemplo, na minha experiência, eu lembro que eu só tinha um professor especialista de educação física, né? E a professora da sala era uma só, pedagoga, né? Até o terceiro ano. Aí no quarto ano, eu tinha a professora de matemática, de estudos sociais, de português, a professora de educação artística, diferentes. Eu só passei por isso no sexto ano mesmo. Eu fiz até a quinta, na época era série, né? Até a quinta série, então eu fiz tinha a professora, né? Regente da turma, e aí tinham alguns professores que davam as aulas especiais, né? Artes. Eu lembro que na época tinha uma matéria que era voltada para não violência, então cobria toda essa área de não ser... Como que eu vou falar? Não usar drogas, não, assim, cuidar da saúde, essas coisas assim. Eu lembro que tinha tipo um professor bem-estar, saúde, bem-estar, alguma coisa algo assim. Uhum. A professora Flávia tá falando que sim, realmente tem algumas escolas de fundamental que fazem essa divisão. Acho que ela tá dizendo com o que eu falei, né? Uhum. Você é da onde, professora Flávia? Coloca aí para nós. Estão começando. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre a questão do diploma. Como foi a validação do seu diploma aí no Canadá? Connor perguntou assim: é difícil reconhecer os diplomas brasileiros lá? Sou formado em pedagogia e letras. Você pode responder aí, depois a gente responde aqui. Que é diferente, provavelmente, né? O que rola aqui é o seguinte, por exemplo, como eu sou formado em matemática,
Então, a minha licença, teoricamente, eu estou fazendo toda a equivalência, né? É para só para, no final, high school. Eu tenho que fazer as provas e tal, só para o high school. Mas, o que acontece? O professor de francês e o professor o nome que eles dão aqui, Prep and Planning, né? Então, por exemplo, a escola tem 6 aulas e meia por dia, aqui no Canadá, né? Então, são 6 blocos de 40 minutos e um bloco de 20 minutos no final do dia, que é para agendas, essas coisas assim e tal. Então, acontece, dessas 6 aulas do dia, então entra o professor na sala de aula, assume a sala de aula e o professor da sala sai para preparar a aula, né? Então, o professor, até o grade 3 é o professor de Prep and Planning, que entra, e do grade 4 até o grade 8 é o professor de francês. O professor de francês entra e o professor da sala sai para preparar a aula do dia. Seria, tipo, talvez o equivalente em São Paulo, você chamar de HTPC, né? Mas não é HTPC, porque não é coletivo, mas assim, o pessoal sai para preparar as aulas do dia seguinte, essas coisas e tal. Então, para a formação, para dar aula de Prep and Planning, teoricamente é bem simples. Se você é pedagogo, formado em qualquer área de educação, aqui no Canadá você sai como, se você for licenciado, você sai como, na equivalência, bacharel em educação, BEd, né? Aí com major, então, por exemplo, eu sou licenciado em Química e Matemática. Aí aparece lá o meu major em Matemática e Química, mas sou bacharel em Educação. Então, teoricamente, né, qualquer graduação, você pode ser prep planning e para dar aula de francês, tem que saber falar francês, né? Então, aí tem a autorização da província. Oficialmente, você tem que ter formado o College of Teachers, né? Então, se eu quiser pegar uma sala de aula mesmo, só minha, então, todas as matérias, eu tenho que fazer essa equivalência aqui ou estudar aqui. Depois da pandemia, são 2 anos de formação, né? Mas o meu plano, aqui no Canadá, é ser esse professor de Prep and Planning, né? No caso, francês, que é o do grade 4 até o grade 8, e pegar a habilitação para dar aula de matemática no high school, né? A matemática e química no high school. Aí eu quero pegar o grade 11 e 12, né? Que seria o segundo e terceiro ano do ensino médio no Brasil, que são os alunos que escolhem essas matérias. Então, tipo, grade 9 e 10, eu quero fugir, né? Depois eu explico por quê. Mas eu quero pegar matemática e química no grade 11 e 12. Enquanto isso, eu estou como esse professor do Prep and Planning de francês. Nesse caso aqui, na hora do prep, as crianças vão para as aulas especiais, que são aqui na elementary school, né? Vão para Uhum. os especiais, que daí é, né, educação física, arte, música, saúde, biblioteca. Aí nós temos o nosso prep time nessa hora. É, o, até o grade 3, eu sei que eles têm aula de música e educação física, depende do que pega para eles, né? Essa matéria, Health, né? Health, educação física e música. E do grade 5 em diante, eles têm uma aula de música por semana, que também é o Prep and Planning, e francês. Aí eu entro para dar essa aula, o professor sai para preparar a aula, e eu entro para substituir, como se fosse o Prep and Planning deles. Aí tem um detalhe interessante, quando falta professor na escola e não conseguem colocar um professor substituto, a quem assume a aula de qualquer sala é o professor de Prep and Planning ou o professor de francês. Nossa, é pesado. É. Então você tem que ter assim, tem que ter uma carta na manga, né? Que às vezes torcer para não faltar. Por exemplo, teve neve forte em janeiro, aí teve nevasca e o professor que não conseguiu chegar na escola. Aí, tipo, avisou que não ia dar aula, faltando meia hora para chegar na escola. Aí eu cheguei na escola, o diretor já me coloca para dar aula para o sexto ano, para o sétimo ano. Né? Ou quando. Agora tem um surto de gripe aqui, né? Então, vira e mexe, tem algum professor com gripe, essas coisas, então, tá com gripe, já sabe, aí já me escalam para 2, 3 dias da aula para alguma sala. Aqui também tem, tanto os professores quanto alunos, tá uma galera pegando a gripe mesmo, né, a influenza. Tem uma pergunta lá do início, não sei se ela tá aqui ainda, a Kerly, ela perguntou onde você fez o mestrado, eu acho que ela estava perguntando para mim, não sei. Eu fiz o mestrado aqui no Cambridge College, aqui em Boston. Deixa eu ver, aí depois tinha... A gente pode falar um pouquinho também de como é o diploma para cá, né? Porque você falou aí do Canadá, a gente acabou não falando como é aqui nos Estados Unidos. Então, todo mundo que tem uma formação, uma graduação, né, um nível superior no Brasil... É um bacharelado. Isso, você consegue fazer a validação dele aqui. Entretanto, eles vão ter que... Eles
calculam, né? Eles veem os créditos, as aulas que você teve, e eles fazem uma equivalência aqui para te dar no final o seu degree, né? Então, no que é o seu degree. Mas é possível, qualquer graduação, você fazer equivalência aqui e conseguir esses créditos. O Alexandre perguntou também, no Canadá exige teaching license para atuar em sala de aula? Então, para você assumir a sala de aula, então, por exemplo, é engraçado que no Brasil, tinha lá, por exemplo, na escola que eu estava, nos últimos anos trabalhava, tinha número da sala, né? Então, sala 1, sala 2, sala do primeiro ano, sala do segundo ano, e aqui a sala de aula é o nome do professor. Então, teoricamente, para você ter uma sala com o seu nome, então, a sala do Mister dos Santos, sala do Miss Silva, por exemplo. Então, você teria que ter essa licença para ter sua sala. Aí, quando você tem a sua sala, tem uma verba da província para você equipar a sala. Aí tem professor que bota aquário, compra material. Então, a sala é como se fosse a sala do professor. Você consegue dizer qual né? valor, assim? Curiosidade. Eu acho que no primeiro ano são $4.000 canadenses. Uau. Depois, todo ano, para você montar sua sala. Então, por exemplo, na escola que eu tô, eles montaram, como está tendo um crescimento muito grande das escolas católicas aqui em London, então a escola que eu tô, eles construíram mais 2 portables, que seriam 2 salas containers, né? E tem muito aluno matriculando. Aí eu sei que os professores que assumiram essa sala receberam uma verba para montar. A sala já vem pronta com carteira, data show, lousa digital e tal. Aí mais essa grana para ele comprar Materiais, dado, né? regra, material para usar no dia a dia, né? Ou decorar a sala. Aí recebe mais uma verba anual. E isso, Aí tem uma verba isso vai da elementary até a high school? até o high school. Porque Níveis. cada professor tem uma sala, né? Então, por exemplo, recebe uma grana para o primeiro ano, então recebeu a sala do Porto por vazia. Aí recebe lá os $4.000 para montar, então tem professor que recebe tanta doação, às vezes o professor faz alguma atividade extra para ganhar dinheiro, né? Então, por exemplo, faz a coleta de lixo reciclável. Aí os alunos coletam lixo reciclável e tal, levam para a escola, eles vão vender e tal e faz uma graninha. Né? Ou então vende barra de chocolate. E os pais meio que apoiam, né? Ou então tem pai que dá um cheque para a sala de aula. Ó, tô com dinheiro sobrando, então um cheque de $100 para ajudar na sala de aula. Pode aceitar. Não pode receber. Aí o dinheiro vai para $50. Acho que a gente só pode aceitar até $50. Depois não pode aceitar. Mas não é pessoal, né? Não, para sala de aula. Mesmo que seja para escola, a gente não pode não pode receber doações também. Aí o dinheiro vai meio que para a PM, né? Que seria na sala de aula, né? Que tem a escola. Aí o diretor vai lá, faz a compra e manda a nota para o pai. Né? Então, tem sala de aula que tem até. Tem professor que tem. Aí tem professor que compra também dinheiro próprio, né? Tem frigobar, tem micro-ondas, tem várias coisas. Depende da sala de aula que vai, né? Gente, eu vou pro Canadá. Não, na nossa escola, vamos falar da nossa escola, né? Tem alguns professores também que levavam também frigobar, essas coisas. Mas tiram do próprio bolso, isso, né? Sim, se você quer levar, se você tem, se você, né? Enfim, mas aí no caso, esses tempos foi feita uma vistoria lá, né? E não mandaram retirar. Não pode, porque não sei se está gastando muita luz, sei lá. Tem gente, professor também que tem a sua cafeteirazinha, né? Aquelas de cápsula, assim. E um outro exemplo, eu recebi uma verba de $150 para gastar o que eu quiser comigo, nas minhas aulas, né? Aí tem professor que comprou caixinha de som com microfone auricular para dar aula. Tem professor que comprou apito. Eu tô com o dinheiro lá porque eu não comprei quase nada, né? Porque, na verdade, tem tanto material de francês lá que eu não uso quase tudo. Então, só comprei caneta colorida, canetinha, essas coisas para corrigir prova, corrigir o trabalho dos alunos e tem ainda mais uma verba para gastar ainda, né? Tem uma outra pergunta para você aqui, ó. É possível lecionar em Ontário matemática ou química sem ter OCT? Então, o OCT, que é o Ontario College of Teachers, é possível, foi meu caso. Eu não tinha OCT para dar aula de química e matemática em escola particular. A escola particular não tem essa exigência. Nas escolas públicas, né, tanto a laica como a católica, aí tem a Union. Aí a Union pede que tenha OCT, né? Aí
matemática e química é só se você tiver o OCT, essa licença, né, para você dar aula aqui em Ontário. Outras províncias mudam a regra, mas em Ontário, por causa da Union, tem que ter o OCT para dar aula, ser especialista ou ter a sua sala de aula. Agora, de novo, para ser professor prep em plano ou francês, aí você pode não ter, aí tem que ter autorização da província, eles vão dar tipo um contrato emergencial. Ó, não achamos professor, tá. então esse é complicado. Interessante. É legal ver a realidade, apesar de ser tão perto, assim, os países e terem tantas coisas em comum, tem muita coisa diferente aí. Mas é a mesma coisa aqui também. A gente sempre está falando aqui, né, de onde a gente mora, Massachusetts, tem estados também que vão ter bastante coisa diferente, né? Porque aqui cada estado também é independente e, né, tem as suas regras. Porque aqui também, cada província é como se fosse um estado americano, tem sua regra diferente. Então, por exemplo, tem província que não tem o distrito católico público, né? Tem o distrito católico, mas é particular. Aqui é público por causa. Eu até gravei um vídeo explicando no meu canal e tal. Porque, como a capital federal, Ottawa, fica aqui em Ontário, né? Então é um acordo, porque Quebec é uma província separatista, né? Então, o Quebec, como a maioria lá é católica, tem herança católica e tal. E Ontário, que é a parte inglesa, tem origem anglicana. Então, para manter Quebec junto com o Canadá, né? Então, o Ontário falou assim, não, Ontário tem que também ter a borda católica pública, né? A professora Flávia perguntou como é a divisão das modalidades de ensino aí? Aqui, no caso, creche, educação infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio. Como funciona aí? Aqui tem o Junior Kindergarten, começa com 4 anos de idade. Aqui os alunos vão com 4 anos de idade para a escola. Tem províncias que vão com 5, né? Então, um dos motivos de a gente escolher Ontário é porque a gente veio para o Canadá, meu filho mais velho tinha 3 anos de idade. Então, como creche não é pública, tem que pagar. Então, você vai pagar, na época, pagar mais ou menos $50 por dia para ficar com a criança, a creche, né? A daycare. Isso. Né? Então, pagar mais ou menos $50 por dia quando chegou aqui em 2019. E a daycare não é pública, né? Uhum. Aí, é claro que consegue subsídio, mas quem não é residente permanente, nem é cidadão, não tem direito ao subsídio. Mas aí, a gente era residente temporário, a gente chegou, a gente não tinha o dinheiro para pagar a creche, então a gente falou, então, vamos então para uma província, e o ano que meu filho completa 4, ele completa 4 em dezembro, o ano começar em setembro. Então, a ideia era que pegasse uma província e começasse o kindergarten, que é pré-escola, com 4 anos de idade. Então, com 4 e 5 é o kindergarten, com 6 é para o grade 1, aí 7, grade 2, e diante. Uhum. Aí a escola, a elementary school, vai do junior kindergarten até o grade 8. Então, são 8 séries, né? Não, 10 séries. 10 grades por escola elementary. E o high school é do grade 9 até o 13, né? O 9, 10, 11, 12 é obrigatório para todo mundo, e o 13 é quando o aluno quer completar crédito. Então, por exemplo, o cara resolve mudar de ideia, porque aqui o aluno escolhe a carreira, né? Então, sabe, escolheu ser. Porque aqui são 4 tipos de ensino médio no Canadá. Mas, assim, pegar o que eu quero focar em matemática e química, que seria o ensino médio para college e o ensino médio para universidade. Aí o cara faz o ensino médio para college, então, por exemplo, vai fazer, por exemplo, ser programador de computador, web designer, né? Então ele vai ver uma matemática mais simplesinha, tá? Teria função de primeiro grau, função de segundo grau, coisas assim e tal. Mas digamos que ele resolveu, falou assim, eu quero fazer, mas eu quero depois ser web designer, mas eu quero continuar meu college, mais 2, 3 anos, e ser engenheiro computacional, cientista da computação. Então tem que ter, por exemplo, geometria, funções, pré-cálculo, mais. Aí ele faz o grade 13, né? Ele faz mais créditos para conseguir entrar na universidade. Nossa, é interessante, assim, como isso já vai fazendo com que você vá construindo sua carreira, porque pelo menos eu, até o ensino médio, até eu me formar, não sabia nem o que eu queria da vida. Aqui como são 4 ensinos médios, né, no grade 8, toda hora a gente tá falando para eles, ó, vocês vão pro high school ano que vem, o 9 e o 10, eles têm a parte obrigatória, que é matemática obrigatória, mas metade da carga horária eles já começam a escolher. Então, eu quero. Então tem a discussão. Tem aluno meu com 13 anos de idade, 14 anos de idade, já fala.
eu vou ser soldador, eu vou ser carpinteiro, eu vou ser dentista, vou ser médico. Eles já sabem o que querem ser. Aqui só para, né, responder a pergunta da professora Flávia, que perguntou, é mais ou menos também como aí, né? Então, a educação infantil, até os 4 anos também são daycares, né, particulares, que, né, os pais que querem colocar, né, vão ter que pagar do seu próprio bolso. E aí depois tem a preschool com 4 anos. Aí com 5 é o kindergarten, e aí começa, né? Só que, pelo que eu entendi ali, tem uma divisão um pouquinho diferente. Que a gente tem a middle school. A gente tem elementary school, até o 5º, 6º ano, em alguns lugares, né? E depois a gente tem o middle school, e depois a gente tem o high school. Então... Até a série 12, não tem essa série 13, até onde eu sei. Aqui até 12. O 12 seria obrigatório. O 13 só. O 13 seria assim. Ele volta para a escola se ele não cumprir os créditos ou se ele resolver mudar de curso, carreira. Tem algumas. Aqui também tem algumas escolas técnicas também, que a pessoa já pode fazer o ensino médio técnico já voltado para uma profissão, assim, também. Aqui também tem. Aqui são 4 tipos de ensino médio, né? Seria o para a universidade, para college, técnico e o de comunidade, que é os alunos de inclusão e tal. E eu tenho uma pergunta para você agora. E o inglês? Como que você aprendeu inglês? Você já chegou aí sabendo inglês? Como é que foi? Não. O inglês era Duolingo, eu sabia pouca coisa do Duolingo, né? E o inglês do verbo to be do Brasil, né? Aprendi na escola normal. Aí eu cheguei aqui no Canadá para estudar inglês. Aí eu comecei a estudar no YMCA. O YMCA Light Sign é um programa para imigrantes, né? Para aprender a falar inglês, que seria o IFL, né? E na aula, a minha professora dava aula só para o pessoal refugiado, né? Eu era o único latino. E ela falou, eu nunca peguei um latino para dar aula, né? Então ela me deu aula de inglês. Então eu cheguei com série B. E a série B seria mais ou menos a aproximação do IELTS, né? Então eu cheguei com série B3 no speaking. O IELTS teria talvez uma nota 3 ou 4, não sei. Aí, em um mês, eu já passei por 5 no speaking. E ela me ajudou bastante, porque ela é linguista, a gente virou amigo. Ela é linguista e ela falou assim, olha, vamos pegar então do português para o inglês, ver o que tem familiaridade para você falar. E ela já conseguiu, tipo, dar um jump na minha aula, um salto no meu speaking. Aí, em 2020, eu comecei a dar aula, eu tinha que fazer uma prova aqui no Canadá, eu estava com série B7, para falar que seria o mínimo para dar aula na escola particular. E depois, para entrar na escola pública, eu tenho que provar série B8. Vai de 0 a 12, né? O série B8 seria o equivalente a um IELTS 8, mais ou menos, 7,5, 8. Então, se você não é falante nativo de inglês, você tem que comprovar a proficiência, então? Tem que fazer a prova. Porque, assim, quando você se cadastra para ser professor, eles vão fazer assim, você fez o ensino superior aonde? Em país com língua inglesa, não. Então, como o Brasil não é língua inglesa, né? E não fiz o ensino, o universidade de ensino em inglês, aí tem que provar que eu tenho a nota de inglês. Se você, por exemplo, fez um college ou fez um mestrado no Canadá, não tem que provar nada disso. Eles vão pegar já direto o seu diploma, né? Não, acho que daí não, né? Talvez não. Eu achei muito legal, assim, como funciona tudo aí, né? Tô achando muito interessante, assim, porque eu realmente não conhecia. Eu não entendi absolutamente nada do sistema aí do Canadá. E outra coisa, e como que é aí em London, né? Que você tá aí? Como é que é a comunidade brasileira? Tem restaurante brasileiro? Tem lugares assim? Como que é aí a interação com outros brasileiros? London, eu acho, tô chutando aqui, eu acho que tem uns de 1.500 a 2.000 brasileiros aqui na cidade. A comunidade é bastante interessante, por exemplo, a gente fez a primeira festa junina no ano passado, aqui no centro da cidade, foi um evento oficial da cidade, né? Tem o Summer Fest, que é a festa de verão, né? Então teve
a comunidade brasileira conseguiu fazer a festa junina. Aí tem mercado com produto brasileiro, tem restaurante brasileiro. E aqui em London tem a comunidade mais antiga portuguesa. Então, meio que os portugueses meio que adotaram os brasileiros como parte da comunidade lusófona, né? Tem time de futebol brasileiro, time de basquete brasileiro, que participa de competição. Tem, nos sábados, eles tinham desativado as aulas de português, porque a comunidade portuguesa, os netos dos portugueses pararam de falar português, e por causa dos brasileiros voltou a ter aula de português de sábado de Que novo. legal. Então até que eu fui convidado para dar aula de português, só que eu falei assim, não, eu já estou com francês, vou ficar só com o francês, e também nasceu minha bebê, né? Aí eu Ia recusei, ficar muita mas coisa. eles viram e mexem no chão. Eu viro e mexo no chão para dar aula Que de legal. português nos sábados, né? Que E tem aqui em Londres, e tem pastel, tem feijoada. Os mercados, você vai aqui na cidade, tem produtos brasileiros. Eles sabem que tem bastante coisa. E London é uma comunidade muito forte latina. Então, aqui em London, a parte que eu moro, que é a parte sul, o apelido dela é Londômbia, né, que tem muito colombiano aqui. Né? E os colombianos e os brasileiros fazem festa o tempo todo juntos, né? Que legal, eu achei muito bacana a festa que você publicou no é story, um né? carnaval, né? Nossa, o Aham. pessoal muito O carnaval, animado. pré-carnaval, Tá, e tem pré-carnaval. você falou que deve ter aí uns 1.500, 2.000 brasileiros, mas quantos habitantes tem a cidade? A cidade agora está com uns 440 mil pessoas. Ah, Né? Que, assim, pro padrão canadense é grande, o padrão americano é pequeno. Mas o Canadá inteirinho não tem 40 milhões de habitantes, né? Então, tipo, não, é grande, 1%, é uma cidade bem grande. mais ou menos 1% da população canadense está aqui em London, né? London era para ser a capital do Canadá, originalmente. Tanto é que o nome dos lugares, o nome dos parques, o nome do rio é igualzinho London lá na Inglaterra, né? Só que só por causa da proximidade com os Estados Unidos, teve a guerra Estados Unidos-Canadá no começo do século XIX, aí o pessoal transferiu para Ottawa, né? E Ottawa fica vizinho de Quebec também. Aí para manter o Quebec junto com o Canadá, aí mandou mais para o norte para ficar longe dos Estados Unidos, né? Interessante, interessante. Me conta uma coisa, o que te motivou a sair do Brasil, assim, e vir tentar a vida no Canadá? Então, assim, as outras pessoas têm os motivos diferentes do meu, mas o que eu saí do Brasil é por causa do racismo. Por quê? Vou explicar pra você assim, tava, assim, a gota d'água pra mim, foi assim, minha esposa tava grávida do meu segundo filho, aí eu tava grávida recentemente, aí eu sofri uma abordagem policial super violenta, na cidade de Indaiatuba, lá perto de Campinas, sul de Campinas. Aí eu tava em Indaiatuba, tal, saí da escola pra dar aula, entrei no Burger King e veio a polícia dando coronhada, pancada em mim, chutando pra abrir a perna, Nossa. me botou pra fora do carro, sabe? Aí eu fiquei assim, o que aconteceu? Não sei o que, começou a chutar tal. Aí o pessoal tinha uma mãe no Burger King, né? Aí tava assim e tal, a mãe do aluno meu, tinha acabado de dar aula pra menina, aí ela vira aquela abordagem e tal, não sei o que, tal, onde eu tava. Aí eu falei, cara, eu sou professor. Aí o cara falou assim, prova. Eu falei, então posso pegar uma coisa? Aí nisso, direto, eu dava aula em cursinho, e a escola particular, então tinha um carro bom. E em São Paulo, pelo menos no interior, se você tem a pele morena, anda com um carro um pouquinho melhor, você é parado em comando policial todo mês. Então eu já descia da carteira de motorista, já descia a carteira de motorista com a olerite. Nossa, eu tô Nossa, tô chocada. chocada também. Eu também, tô chocada. Aí eu sofri essa abordagem policial, cara, e o cara tá dando pancada na minha nuca aqui, né? Aí o cara falou com você, falou, não, é porque roubaram um carro igual o seu, tal, e não sei o quê, sabe? Aí a mãe veio, o que aconteceu, professor? Aconteceu. Ah, ele é professor de verdade? Aí eu falei, não, não é possível isso. Aí eu fiz um textão no Facebook, né? Aí eu fiz um textão no Facebook, aí um advogado de uma ONG começou a falar assim, não, vamos processar o Estado, que não sei o quê. Aí ele começou a sofrer ameaça. E aí, né, toda uma cidade tinha cheio de câmera na cidade, assim, né? E a imagem da abordagem policial sumiu a filmagem. Aí uma colega da minha esposa, né, que é tenente da PM, falou assim, olha, Anderson, esquece isso, eles estavam excedendo, tal, assim, não vai dar nada, vai ser pior para você. E assim, você não quer ser mais, você tá com o saco cheio de ser abordado? Então anda com um carro popular. Caralho, que absurdo. Cara,
Não. Isso foi considerado. Aí eu comecei a andar o carro popular. E realmente, o ano que eu andei o carro popular, que foi o último ano, né? Eu fiquei só. A polícia me parou uma vez. Cara, Aí, aí eu falei. E minha esposa estava grávida e tal. Aí eu. Aí daquele episódio assim, então eu falei assim, não quero que o meu filho passe por isso que eu passei, não. Que eu tava passando, mas assim. Eu tava vendo. Eu tinha visto um vídeo do Padilha, que dirigiu Tropa de Elite. É, ele fala assim no vídeo, não vou lembrar. Ele fala assim, porque no Brasil meio que normalizou o absurdo. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, tipo assim, minha esposa mesmo, as duas únicas vezes da vida dela, que é branca no padrão brasileiro, né? Então, as duas vezes que foi parada pela polícia foi porque ela tava comigo, né? Aí, logo em seguida, eu tava chateado, essas coisas e tal. Aí teve as eleições de 2018, 2019, e a galera tudo meio com esse discurso de militarização e tal. Uhum. Aí, aí a gente perdeu nosso filho, o segundo filho, né? Aí a gente perdeu, aí comecei a ter burnout. Eu tava andando com um carro popular, sem ar-condicionado, tinha perdido o filho, essas coisas e uma tal. bola de neve, assim, né? Afeta Sim, muito o nosso. sim. Aí tava assim, e assim, a galera defendendo a polícia, que a polícia tinha que fazer isso mesmo e tal. Aí eu falei assim, aí juntou assim, abordagem policial, eu estressando, andando com um carro 1.0, rodando 600 km por semana, sem ar-condicionado, sem nada. E meu filho, a gente perdeu nosso filho. Minha esposa estava grávida na época da abordagem. Aí tive burnout, aí a psiquiatra falou assim, você tem dinheiro? Vai fazer um ano sabático, vai fazer serviço braçal, vai fazer alguma coisa do tipo, aí depois você volta, porque, tipo, o que você passou não tem problema. Ela levantou assim na época os 20 problemas de burnout, eu tinha 19. Né? O único que eu não tinha era atraso menstrual, dos 20 principais. Né? Aí ela falou assim: vai fazer uma coisa. Aí a gente começou a estudar, aí eu tava querendo ir para Portugal, porque eu não falava inglês. A pessoa falou assim: vamos pro Canadá, porque o Canadá, tipo, a gente via os vídeos, né? A galera, Aham. tipo, meio que é um país como um país de imigrante, então, tipo assim, é, o serviço braçal que eu fosse fazer não é mal visto. No Brasil é. Né? No Brasil, o cara que é É. pedreiro, carpinteiro, o pessoal Uhum. não dá valor. E aqui, tipo assim, eu vi assim, uma reportagem que, tipo assim, o cara que era carpinteiro ganhava, às vezes, o meu salário médico e morava no mesmo condomínio, né? Aí eu falei, vamos tentar o Canadá. Aí eu vim para aprender inglês e minha esposa veio para estudar. Só que aí no primeiro ano, a gente estava aqui, né? Eu sofrendo o luto do meu filho e tal. Minha esposa engravidou de novo. Aí minha filha nasceu aqui. Aí o plano de ficar 2 anos no Canadá, que era para aprender inglês, minha esposa estudar para esvaziar a cabeça e voltar, aí teve a pandemia e tal. Aí falou assim: vamos ficar no Canadá até meu filho mais velho ser cidadão canadense também. Né? Aí, porque a gente quer manter a mesma oportunidade para as duas crianças, para todo Aham, mundo, né? Para os filhos, né? claro. O mais velho ser brasileiro e as mais novas, né, as duas meninas, ser brasileira e canadense. Então tem porta aberta para todo mundo. Então esse foi o plano. Muita gente veio por causa de economia, veio por causa de segurança e tal, mas o meu motivo principal foi isso mesmo, né? Foi o esculacho da polícia que eu sofri de graça, né? Aí a recomendação para andar com carro popular, para não ser mais a abordagem policial, e depois a perda do filho, né? Então, resumo é isso. Nossa, eu sinto E muito. vocês, que vieram para os Estados Unidos? Não, deixa São eu... motivos diferentes. Não, mas só para concluir, então, para você, Brasil, nunca mais? Olha, eu voltei para o Brasil passar férias 2 anos atrás, de novo, a normalização do absurdo. Minha prima de 12 anos, tipo, pré-adolescente. Acho que no Canadá, a menina de 12 anos é criança, né? Minha priminha, filha do meu primo de 12 anos, tá andando na rua, o cara foi lá e meteu a mão na bunda dela, sua mão na bunda dela, né? E Muito tipo, absurdo. aí minha prima vai ver esse vídeo depois falou assim, mas também é a roupa que você vai. Aí, Aí, cara, e aqui no Canadá, tipo assim, o pessoal nem olha, né? Aí outro dia fui andar no Taquaral, que é um parque grande de Campinas, e tava assim, andando, fazendo exercício, né? Aí, tipo, vinha vindo uma menina, uma loira, sei lá tal, ela parou, atravessou a rua pra não cruzar comigo, Nossa. né? Uhum. Então, tipo, você entendeu? Então, assim, parece que no Brasil, tipo, eu sou um cidadão de segunda classe no Brasil. Aí fica aquela coisa assim, bom, entre ser segunda classe no Brasil e segunda classe aqui,
eu fui imigrante, você sempre imigrante, como minha cara de imigrante, eu prefiro ser aqui, né? A minha esposa tem saudade ainda, mas assim, eu não tenho... Pra minha esposa, eu tô aqui há 5 anos. A única vez que a polícia me parou foi um dia que furou o pneu do meu carro na estrada, eu estava tocando dentro do carro. Aí a polícia veio, né? Veio e falou assim: o que aconteceu? Aí meu inglês estava ruim na época, aí ele falou assim: não, furou o pneu do carro, frente tire, então, você falou, então, que é perigoso, que passa muito caminhão, aqui em Londres passa muito caminhão que vem de Windsor, né? Vem de Detroit, passa muito rápido os caminhões americanos. Ele falou: você não pode demorar aqui, tem que ser rápido. Então, peraí. O policial abriu o porta-mala, pegou tipo uma furadeira, e foi lá, vum, tipo Fórmula 1, vum, 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 arrancou as 4 portas do carro, a roda, pegou o pneu, jogou o negócio, aí pegou o pneu, até botou, pum, pum, o policial tocou o pneu do meu Caraca. carro. Em 2 minutos. Deus. Aí clicou, ele falou assim, vem me seguir, tal, tal. Ele falou assim, aí terminou tal, ele falou assim, ali tem essa cidadezinha aqui pequenininha, tem um borracheiro, tal, vai lá arrumar, tal. Você não tem, ou compra o kit no Walmart. Aí eu fiquei assim, chocado, assim, tal. Ele falou assim, meu nome é tal, essa ocorrência foi recordada, tá gravada, meu nome é isso, então tô aqui, ó, se precisar qualquer coisa, se eu não fui, eu não fui correto com você, sofreu algum preconceito, aqui tá o número que você pode acionar, tal. Eu fiquei assim, chocado, né? O cara tocou o meu carro e me escoltou até a cidade. É Foi a única completamente vez, diferente, né? Completamente diferente. eu sei que a polícia nos Estados Unidos é diferente com gente da minha cor, né? Mas aqui no Canadá foi a única vez que eu fiquei assim, cara, nunca, nunca vi a polícia me abordar, né? Desse jeito. Então, pra mim, o Brasil, tipo, de novo, é que o Brasil normalizou o absurdo. Então, ver criança sexualizada, menininha pequenininha de 8 anos de idade, maquiada, usando roupa mini-saia, dançando tchan, sei lá. Tudo bem, posso ter careta, mas umas coisas que pra mim meio. Eu não sou canadense, não sou brasileiro, mas meio que tô num limbo, sabe? E, tipo, tem coisa do Brasil que eu já acho absurdo, tem coisa do Canadá que eu não aceito ainda. Então, tô meio que num limbo. Mas assim, o Brasil, se eu fosse voltar a morar lá, eu moraria pra ser uma cidadezinha pequenininha no Nossa, Nordeste, pessoalmente da nossa, minha a gente tava cor. falando sobre isso esses dias, sabe? Se eu voltar pro Brasil também, eu não quero mais morar numa cidade grande, eu também quero ir pra um lugar Não, pequeno, mais reservado, assim, sabe? Eu ia na é, Tu quer é, falar? Porque você vai pra cá? Depois eu eu vou falo. falar um pouquinho então da minha motivação. Na realidade, eu sempre quis sair do país, ter uma experiência fora do país. Eu nunca falei que queria viver o resto da vida, né? Fora do país. Eu sempre quis ter uma experiência. E eu fiz um intercâmbio em 2014 aqui para os Estados Unidos. Mas eu fiz para Arizona também, que é completamente diferente daqui de Massachusetts, né? Parecem dois países dentro de um país, assim, completamente diferente. Mas eu fiquei com esse gostinho, assim. E quando eu me formei no mestrado, eu comecei a me aplicar para vagas em vários lugares. Então, eu fiz entrevista para vários lugares, né? E daí deu certo de eu vir para cá. Não foi uma escolha, um objetivo vir para os Estados Unidos, mas aconteceu, foi onde me abriram a oportunidade, né? E eu tava no Brasil, né? Eu era concursada lá e tudo mais, né? No município e no estado. Eu sou de Santa Catarina. E eu tava também, assim, um pouco chateada, né? Com muitas situações também. E eu também tinha essa vontade de vir, né? De passar um tempo fora, assim, também não. Nunca foi, né? Nunca disse assim, quero sair do Brasil e nunca mais voltar, né? Porque a gente nunca sabe, né? Como vai ser a sua experiência, se você vai se adaptar ou não. Eu também já tinha vindo para cá, também tinha feito o intercâmbio em 2014, também, no mesmo ano que ela. E também fiquei com esse gostinho, né? De, né, ficar mais tempo, passar mais tempo. E aí, então, né, o meu marido na época aceitou também, né? Topou a loucura. E aí, uma loucura, né? E aí a gente veio, mas eu vim, né, também primeiramente para estudar, né? Eu queria também melhorar o meu inglês e, né, que a gente sempre acha, né? Eu já era fluente, porém eu achava que eu, né, precisava, né, ainda ter mais conhecimento e tudo mais. Aí estudei um pouco de inglês, depois fui para o mestrado e aí agora, né, tô aqui. Então é basicamente isso. Mas eu não pretendo ficar aqui a minha vida toda, não. Eu pretendo, sei lá, enfim, não vou falar. Prefiro não comentar. Vou deixar a vida levar. mas,
Mas pra você, Brasil nunca mais ou volta? Ah, eu voltaria, mas assim como você, eu não voltaria. Por exemplo, eu sou de Brasília, né? Eu falo pro meu Uhum. esposo que eu não gostaria de voltar para Brasília. Eu gostaria de voltar para morar numa, sei lá, no Goiás tem muita cidade pequena que eu gosto. Tem alguns outros lugares do Brasil que são cidades pequenas que eu voltaria, sabe? Para morar na Uhum. praia, por exemplo, em cidades pequenas, perto de praia. Eu tenho um tio que mudou agora para morar em Jericoacoara, ali perto de Jericoacoara. E ele, assim, ama Sim, lá. cara. Então, assim, eu iria para um lugar assim. Não sei se eu voltaria para uma cidade grande, tipo São Paulo, Brasília, entende? Mas eu Uhum. voltaria para o Brasil, É, sim. eu também não voltaria para uma cidade grande, né? Também penso em voltar para um lugar pequeno, assim, mais reservado, mais calmo, mais tranquilo. Porque eu vejo que, né, aqui nos Estados Unidos não é um lugar bom para você passar a sua velhice, assim, né? Uhum. Então, né, como a gente tem que pensar, né, no futuro, assim, eu não, eu acho que aqui não é um bom lugar. Eu não tenho filhos, né, então, assim, não tem nada que me prenda aqui para, né, ficar aqui por causa de educação de filhos, essas coisas. E então, eu não me vejo aqui quando eu, né, chegar numa certa idade, assim, não me vejo mais aqui. Mas vocês, tipo, a comunidade brasileira na cidade de vocês é grande? Como que é? É boa? É gigantesca a comunidade. Tem Uhum. seus prós e contras, né? Eu acho que qualquer lugar vai Uhum. ser assim. É, Massachusetts, né, tem uma comunidade realmente muito grande. A cidade que a gente mora aqui, né, Framingham, é uma cidade extremamente brasileira, tanto que a escola que nós trabalhamos É é bilíngue. bilíngue, né? A Rislene dá aula de português, eu dou aula de inglês, né? Mas 90%, acho, né, dos nossos alunos, 80, 84% dos 80 nossos alunos são são brasileiros. brasileiros. Uhum. É, então, também temos, né, muitas festas aqui, né, de coisas brasileiras, né, da cultura brasileira, sempre tem evento, restaurante, Restaurantes, mercado, tudo. tudo que você É. pode imaginar tem aqui. É um mini Pô, Brasil aqui, né, assim, nesse sentido de... a cidade de vocês é como se fosse. A pessoa fala aqui no Canadá, a cidade de Santuário? Ah, Eu isso, acho que isso daí com esse novo governo aí, eu acho que é, não tá santuário em lugar nenhum. Tá. mas eu acho que antes disso, acho que Framingham Era era assim, considerado, aham. sim. É. Né? Uhum. E quais são os contras de ter muito brasileiro? Os contras de ter muito. É. Para quem quer aprender inglês, Uhum. É. isso aí E é eu um. confesso que eu não vejo muita união, assim, da comunidade brasileira. Tem. Entendi. É. Eu não vejo muita união no sentido de se ajudar mesmo, sabe? Então, não sei, é complicado. Eu acho que muitos brasileiros vêm para cá para trabalhar, juntar dinheiro e voltar para o Brasil, ou É, então, sabe? Então eu vejo que as pessoas são muito individualistas, né? Então ele vem aqui, vive a vida dele e tal. Eu vejo pouco envolvimento dos pais com a escola, então tem várias coisas assim que eu sinto falta, sabe? O que eu vejo também aqui no Canadá é que, assim, depende da. Como o Brasil é um país continental, eu percebo assim que, tipo, eu acabo tendo mais amizade com o pessoal paulista também, né? Porque a gente tem possibilidade cultural para várias uhum. coisas, né? Mas eu percebo assim que talvez tenha uma. Alguns brasileiros colocam você em uma competição que você nem perguntou se queria entrar na competição ou não, né? Tipo, quem comprou casa primeiro, quem trocou de carro, quem pegou PR E primeiro, quem quando a gente não vem com conseguiu esse, com emprego. esse objetivo, assim, eu acho que eles não entendem muito bem, sabe? Porque É, a gente tá aqui pra viver o que tem que viver É, e aqui, depois. aqui é você explicitar se você tem green card ou não, entendeu? É. Tipo assim, você conhece, tem gente que você conhece, começa um papo, em 10 minutos a pessoa já vai dar um jeito de falar se ela, né, tem green card ou não. como conseguiu brincar, né? É, É. às vezes nem como É, conseguiu, mas, né, dizer que tem, né, e que pode, né, uhum. viajar, né, para fora e voltar, enfim. É que aqui no Canadá, para ser legal, é quase impossível, né? Porque aqui tem o SIN number, né? Então, tipo, você não consegue abrir o banco, ter o médico, não tem nada, porque é tudo público, né? Uhum. Então, eu acho que nos Estados Unidos é mais fácil porque tem a parte particular, né, para essas É, coisas, né?
né, aqui todo mundo sabe, né? Aqui pessoas indocumentadas, né? É muito, né? É muito difícil até você se regularizar se você tiver ilegal. E tem muitas pessoas que vivem a vida inteira, né? Viveram até agora, né? Não sei como é que vai ficar, indocumentadas, né? Por 20 anos, enfim, muito tempo. E uma pergunta, por exemplo, para vocês darem aula, vocês dão aula só de português e inglês ou dão outras matérias também? Eu dou a gente tem, é diferente as nossas experiências. Eu dou aula só de português, mas em português eu dou aula de ciências, matemática, de estudos sociais. Porque é quarto ano, né? Isso, porque eu sou a professora homeroom e eu tenho a minha uma professora parceira, né, que dá aula de inglês. Então, nossa escola é um pouquinho diferente também de várias escolas aqui, porque nossa escola tem o programa Dual Language e tem o programa SI, que é o dela, né? Uhum. O programa SI dela é de imersão. Só inglês. Só inglês. E o meu programa, as crianças têm aula metade do dia em inglês, metade do dia em português. O meu programa é SI, então é Shelter English Instruction, né? Então as crianças só aprendem a língua de instrução, o inglês, e aí eu sou professora da primeira série, e aí eu ensino também, né? Leitura, escrita, a alfabetização, né? Estudos sociais e ciências. Uhum. E uma pergunta, você chegaram a dar aula no Brasil também, ou não? Sim, as duas, né? Eu trabalhei em escola internacional lá no Brasil por 8 anos. Então a escola era bem parecida com a escola daqui. Em termos do bilinguismo, assim, de ver esse ambiente bilíngue, português-inglês, de dar matérias em ambas as línguas, né? Então eu já vivia muito do que eu vivo aqui, com algumas especificidades, mas nada muito diferente do que eu já vivia lá. Eu era professora em escola pública, né? Eu trabalhava de sexto ao nono ano e ensino médio. Eu, né, ensinava em inglês, né? O inglês, aquele inglês bem básico, né? Que as crianças aprendem, que você nem tem como ensinar muito devido ao número grande de alunos na sala, né? Mas eu, né, ensinava inglês no Brasil. E vocês sente diferença dos alunos brasileiros do Brasil e os brasileiros aqui nos Estados Unidos? Tem coisa diferente e tem coisa que é a mesma coisa. Eu trabalhava também numa comunidade que era muito diferenciada lá no Brasil. Eu trabalhava em Brasília, numa escola internacional que eu atendia filhos de diplomata, eu atendia... Bem privilegiado. Era uma comunidade completamente, né, assim, fechada. Era uma comunidade muito rica também. Então eles tinham algumas coisas diferentes da daqui, que a comunidade que eu trabalho aqui já é uma comunidade mais de, como que eu vou falar, low income, sabe? Então, tem os prós e contras, assim, mas em questão de desafios dentro de sala de aula é basicamente a mesma coisa. Eu não, a população que eu trabalhava lá no Brasil é praticamente a mesma população daqui, né? São crianças. Eu sempre trabalhei em escola pública, trabalhei em escolas também, né? De comunidades, né? Bairros carentes, assim, né? Com poucos recursos. Então, para mim é a mesma coisa. E outra pergunta assim, por exemplo, você percebe assim, que escola que é mais forte, pública, né? No Brasil ou aí? Eu acho que depende da região no Brasil também, isso que eu ia falar, porque a gente tem visto aqui no nosso Instagram como professoras, a gente tem visto a realidade de vários lugares diferentes no Brasil. E teve uma sala de aula essa semana que a gente viu numa escolinha, onde que era aquela escolinha? Em São Paulo, no estado de São Paulo. Que eu fiquei encantada, que sala de aula mais maravilhosa, lindíssima, sabe? Muito parecida com a sala de aulas que a gente tem aqui. Então eu acho que no Brasil o problema é esse distanciamento de realidades. Mesmo sendo escolas públicas, você vai ver escolas sucateadas e escolas que já tem vários recursos e são escolas muito boas. Na minha cidade, por exemplo, lá em Joinville, né, Santa Catarina, também é uma cidade também, né, dependendo do bairro que você vai trabalhar, a escola, você vai ter escolas públicas com muito mais recursos do que em outros bairros carentes, entendeu? Porque
Nos bairros mais privilegiados, a comunidade participa mais, né? E ajuda Ajuda mais. mais, então a escola consegue mais recursos. Numa escola, num bairro carente, né? As famílias não vão ter essas condições, então a escola vai depender somente das verbas, né? Do que o governo enviar. Entendi. Mas, por exemplo, assim, em termos de conteúdo, você acha que é igual? Matemática, os sociais? Os estudos sociais que eu noto aqui é que é extremamente Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu não sei te dizer, por exemplo, quando que eles saem desse tema. Entendi. Como eu tô na primeira série, então eles é muito início, né? Então eles ainda estão aprendendo, né? O que é um bairro, o que é uma cidade, o que é um estado. Comunidade. Essas coisas, né? Então eu não ensino realmente, assim, né? Coisas mais profundas, sei lá, né? Mais avançadas, assim, né? Eu acho que... Ai, complicado. Por exemplo, Tem muita coisa daqui que eu gosto também, porque, por exemplo, a matemática, né? A forma como a gente ensina matemática aqui é completamente diferente da forma como a galera ensina lá no Brasil. É completamente diferente. Por isso que a gente resolveu fazer alguns vídeos sobre isso e mostrar um pouquinho também da nossa matemática aqui. Porque a gente acha que dá para um professor de escola pública lá usar a mesma estratégia que a gente usa aqui sem ter muitos recursos. o que eu vejo aqui no Canadá, eu percebo que o ensino é menos conteudista, né? Então, por exemplo, tem os imigrantes que vêm para cá, né? Os colombianos, o pessoal ucraniano que vem bastante para cá, e fica assombrado. Faz, por exemplo, dos alunos do sétimo, oitavo ano poder usar calculadora em matemática, né? Poder usar calculadora e fazer conta. Aí, e eles vão ficar assim, vou fazer calculadora, eu tô dando aula pro 12º, 13º ano, né? E todos eles com calculadora científica, usando calculadora, né? Tipo assim, no Brasil, até na faculdade, tudo na mão, né? Fazer conta. Ou, por exemplo... Meu esposo fez farmácia, mas em farmácia eles podiam usar calculadora. Não sei se... Não, assim, no laboratório pode usar, mas na aula de cálculo é na mão. Entendi. Na matemática, Entendi. na matemática mesmo tinha que usar na mão. No laboratório, essas coisas em química, podia usar calculadora. Mas eu falo assim, por exemplo, aqui, tá, por exemplo, prova, por exemplo, né? Até o oitavo ano, meio que prova é uma coisa assim, pode dar prova, mas assim, pode permitir o aluno demorar 2 dias para fazer prova. Também. Aqui a gente fala que não tem prova, mas tem prova. Tem muita prova. A gente não tem aquelas provas final de bimestre, que tinha no Brasil, tipo, português, geografia, história, tal. Mas a gente tem as provas para medir o crescimento das crianças em leitura, em matemática. Depois a gente tem a prova de estado, que é o MCAS, e aí tem a prova... de quem não fala inglês, né, como primeira língua, né, dos English learners, que tem que fazer também. Então, assim, eles, teoricamente, não têm prova para nota, mas eles têm várias provas durante o ano letivo. Uhum. Aqui meio que você dá a prova, mas o aluno meio que se recusar a fazer provas, ele pode fazer em casa, fazer depois e tal. Aí também tem um lance assim, por exemplo, o diretor, eu percebo assim que às vezes ele tem. Cada diretor é um diretor. Mas se o diretor da escola, por exemplo, a mínima nota é C menos, né? O aluno não fez nada, e dá C menos para ele, né? E o A mais é só para aluno excepcional e uma nota a mais. Então, tipo, tem escola que eu trabalhei que você ia fazer atividade, mas não, o range é entre A e B. Você não pode dar C, não pode dar mais. Então isso aí tá bem parecido com o Brasil, né? Porque no Brasil também é assim, você... Quer dizer, o aluno, durante o ano, ele, né, também não faz nada, né? Tira só 0, né? E depois passa... mas aí chega no final do ano, tem que passar, né? Porque daí não pode reprovar. A gente tem uma pergunta aqui. Meninas, como tá a frequência dos alunos com essa polêmica de deportação, batidas mais? Tá. Bom, a gente teve um dia que foi assustador para todo mundo.
Eles já, gente, sempre teve deportação aqui, né? Uhum. Sempre. Só que eu acho que nunca foi tão visível quanto aconteceu. Então a gente teve de uma quarta para quinta-feira que eles estavam muito ativos e aí realmente a comunidade brasileira desapareceu. Todo mundo ficou em casa, as crianças não foram para a escola. Aí nesse dia eu chorei até, coloquei um stories, postei um stories falando sobre a situação. Mas aí depois disso que a galera foi se acalmando e vendo que eles, né, estavam, como que eu vou falar? Eles realmente estavam agindo especificamente, indo onde eles precisavam ir. Aí as coisas foram se acalmando. Agora eu já vejo normalidade, assim. Já não vejo as pessoas já com tanto medo como estava antes. Mas foi, pra falar a verdade, pra mim, na escola também, foi só um dia que foi assustador. Na nossa escola até agora foi um dia só. E ele falou ali, né, que a cidade está vazia. Eu não sei, tem gente. Eu vi também alguns vídeos no Instagram dizendo que aqui em Framingham, né, como tem muito brasileiro, tá bem vazia a cidade, mas Eu não vou no centro. Eu também. Hoje eu vou, porque eu vou ter que ir lá comprar coxinha lá no Minibike. Aí eu vou ver, mas... Eu nunca vou lá, então não vou realmente saber te dizer como tá o centro da eu cidade. também, eu nem passo pelo centro. Então é isso. Nossa, acho que já deu uma hora de live. Uma hora de live. Acho que dá. As pessoas têm alguma pergunta, despedidas? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Que gostaria Tem um comentário aqui. Não é careta, não. Eu esqueci de comentar. E ela é professora aí no Canadá também. Isso, o nome dela é Júlia. Acho que quando você falou sobre as crianças, né, ali dela, ela falou, não é careta não, vejo que aqui no Canadá as crianças têm mais oportunidades de aproveitarem a infância e cada parte dela. Eu concordo, tá? Depois eu cometi uma gafe no final do ano, né? Até veio o pai reclamar comigo lá. O que aconteceu? Aqui é muito forte o Natal, né? Aqui no Canadá. Então, por exemplo, tem aquele duendinho, o elfo, né? Que eles botam na sala de aula e tal, né? E cada dia o professor muda a posição do elfo na sala. Né? E aí tava assim, o elfo tava em cima da lousa um dia assim e tal, no sexto ano. Tá com 11, 12 anos de idade, né? Tá no sexto ano, eu fui lá e dei um toquinho nele pra ir pro lado. Nossa, a molecada começou a chorar, até desespero. Sexto ano, eu falei assim, cara, eu falei. Aí nisso, teve uma crise na sala de aula, assim, tal, né? Que eu toquei no elfo. Nossa. Eu achando assim que o elfo... podia ter pego... Não, eu achei bonitinho isso. A Carliane comentou, esse compartilhamento de experiências é sensacional, parabéns. Obrigada. Obrigada, Carlinhos. Mas, por exemplo, essa parte assim, então, por exemplo, no Brasil, eu lembro que com 8, 9 anos de idade já acreditava no Papai Noel, né? Com 11, 12, a molecada acreditando no elfo ainda, né? Falei assim, pô, vocês estão acreditando no elfo? Porque assim, cara... Parece até... Mas é essa questão de normalizar, né, as coisas. Porque eu vejo que o meu irmão e minha cunhada têm muito cuidado, assim, com manter a infância das crianças, sabe? Mas tem famílias que não, tem famílias que... Tem uma amiga nossa aqui, a Camila, né? Que o menino dela tá na primeira série, 6, ele ainda... Acredita, 6, né? 6 anos. Então, ela falou que quer aguentar ainda, tentar, né? Fazer ele acreditar. Não, tanto é que meu filho tem 8 anos, ele acredita em fada do dente, que é coisa do Canadá, né? O dente cai na sala, você ganhou quanto? Mr. Dos Santos, 5º ano, né? Meu dente que caiu, eu ganhei $5 da fada do dente. Os seus filhos, teve algum que nasceu aí? A menina, né? As duas meninas, né? A de 4 anos de idade e a nova. A de 4 anos é totalmente canadense, né? Então, assim, a gente briga com ela porque como ela estudou na daycare francesa, foi o único lugar de estudar aqui em Londres. Depois ela foi tá agora na escola inglesa, então o inglês não é a língua materna dela, né? Mas, por exemplo, ela fala misturando tudo, né? Português, inglês, meu filho fala misturando tudo. Meu filho nem é do Brasil direito, ele veio com 3 anos pra cá. O Brasil está 3 crianças. 3 crianças, né? E a sua esposa gosta daí também? Então, essa é a diferença. Que a minha esposa, ela nunca passou a experiência que eu passei. Então, para ela, tipo assim, o inverno ela odeia, né? Então, eu já odeio o calor, né? Então, tipo assim, o calor, que aqui o calor, eu sou de Campinas, o calor em Campinas atinge 30 graus, 31. Aqui no calor, baixo 40.
né? Aqui também é muito quente Então, tipo, para mim, o melhor época é primavera e outono, né? Então, o inverno eu gosto, mas assim, minha esposa não odeia inverno. Ela adora o outono, que é tudo colorido, mas sabe que vai ficar tudo colorido outono depois. também. Mas ela não se vê velha aqui, ela vê assim, a gente vai, as crianças vão crescer, vão tomar rumo, mas quando estiver tomando rumo, é, ela, ela, quando ela tá aplicando a cidadania italiana, ela vê assim, eu quero morar em Nápoles, Toscana, ou República Dominicana. Aqui em Londres tem muitos canadenses que chamam Interbirds, né? No inverno, os velhos vão para a República Dominicana, tem até condomínios canadenses na República Dominicana. Sério? Não sabia, É, não. Eu sabia que muita tem, gente aposentava e ia para esses países ali da América Central, né? Eu sei que vários não, mas se aposentam e vão morar para lá, porque até o custo de vida é melhor, você consegue fazer mais coisas com dinheiro. Mas não sabia, não. Tem até condomínio, gente. tem. O pessoal vai, tem um youtuber que a gente um canal de youtubers que eles vão na República Dominicana. Eles mostram, assim, tem cidades, as cidades são condomínios gigantescos só de canadense, né? E os canadenses fazem isso. Pega o voo direto aqui da cidade de London, vai para República Dominicana no inverno, passa 2, 3 meses lá e volta para cá depois. E tá nevando bastante aí esse inverno? Aqui em London não neva muito, porque o pessoal fala que é o efeito do lago, né? Que London fica no meio dos 3 grandes lagos, Huron, Ontário e Erie. Então, por causa do efeito do lago, não neva tanto. Neva, mas depois fica perto de 0, 1. Então, o problema de London é que esse inverno tá nevando bastante, mas teve ano que, quando a gente foi pro Brasil para escapar do inverno aqui, Aqui também a tá gente foi pro nevando mais, assim, Brasil. tá mais, tô achando mais frio, assim, muitos dias muito frios. Não, e essa próxima semana agora a gente tem neve prevista para 3 dias. Hoje, por exemplo, né, à noite vai nevar. De hoje pra amanhã, vamos ver como é que vai ser. Quando teve uma neve forte, que nevou mais de 30 centímetros, mas as outras neves tipo 1 centímetro, 2 centímetros de neve, em London, né? Mais pro norte do Ontário, neva mais. Então tá bom. Mas que legal, adoramos a live. Pena que não deu pra fazer pelo YouTube, né? Deu aqueles no YouTube, né? Mas tudo bem, deu certo aqui. Então foi ótimo, obrigada pela conversa. Obrigada pela troca de experiências. Você conhecê-las também. Isso, de repente. E o pessoal quiser saber mais informações, segue a gente no Threads, no perfil do Instagram. A gente tá aqui para responder dúvidas da galera. Tá. Você tem 2 perfis. Um que é viver no Canadá e o outro é o seu pessoal. Né? Qual que as pessoas podem te seguir, assim? Você indica? O que eu falo do Canadá, eu viver no Canadá. Falo mais do Canadá lá. O meu canal, o meu perfil, o Anderson Dino, eu falo mais sobre humor, falo coisas do dia a dia, choque cultural. Então, por exemplo, esse tocar o elfo e usar no contar chorar. Eu contei no Anderson Dino, né? Tá. Viver no Canadá, começa a tirar dúvidas pra galera que fala assim, como que é o Canadá? Como que é frio? Como é o choque cultural? Então, por exemplo, tem várias coisas que eu quero contar, mas não posso contar ainda no Viver no Canadá. Depois você tem que viver aqui para contar. Então, por exemplo, sobre arranjar emprego no Canadá, né? Eu sou professor no Canadá, então eu não conto todos os detalhes ainda, porque é meio que o caminho que eu fiz é meio que não é o caminho normal, entendeu? Então, por exemplo, a galera fala, como você conseguiu tal? E, tipo, eu falo que uma sequência de coincidências tão grande uma atrás da outra, né, que no final, tipo, como você conseguiu? Eu começo a contar, o galera fica assim, mas foi isso? Cara, foi uma sequência de coincidências tal, que até chegar da aula, né? Então, tipo, eu não conto tantos detalhes, né? E a galera começa, de novo, tem a galera, tem alguns brasileiros que ficam botando você em uma competição, você nem quer ter uma competição, você quer só viver sua vida, tomar um café, curtir as crianças. História, né? Não significa que é melhor ou pior que a de ninguém, não quero ser comparado, né? Que às vezes você conta porque você quer compartilhar com a sua família, né? Então no perfil Anderson Dino eu conto pra família ficar sabendo, registrar e tal. E no Viver no Canadá, se você conta, a galera fica assim, mas é impossível, mas não é assim, não é pra todo mundo. Mas você contou. Então, tipo, eu não tô vendendo curso, dando receita de bolo, como que faz pra fazer uma coisa, entendeu? O dia que eu for dar uma consultoria,
uma mentoria, eu vou lá e abro o jogo, mas eu estou contando a minha experiência, quando sei que a minha experiência vai ser para o outro. Então, por exemplo, o caso da polícia trocar o pneu no meu carro. Eu contei nos dois perfis, né? Aí o cara chega para você, é porque você não é álibi, ou porque você não é isso, porque não é aquilo. Então, tipo, a pessoa, tipo, Sim, sempre, não sei se eu posso falar, a tipo, gente entende a exatamente o pessoa que você sempre tá assim, dizendo. É então, complicado que as pessoas nunca entendem que é a sua experiência pessoal. Não, não quer dizer que vai ser é, assim com todo mundo. Uhum. Só que é tipo você assim, sempre tem que deixar isso claro. Sempre. Toda vez que você vai falar uma aí, coisa, tem que falar, porque senão. então, aí no perfil Anderson Dino eu conto mais os casos anedóticos. Tipo assim, aconteceu isso e isso comigo, né? Eu no Viver no Canadá eu conto coisa prática. Olha, o visto faz assim é sensado, o médico assim é sensado, o aluguel é assim é sensado. E aqui eu conto o caso anedótico, né? Então, por exemplo, aconteceu isso, isso, isso. Mas tem você. Então tem. A pessoa nunca tá de bem com a vida, né? E começa. Ô, meu pai. Mas esses daí, aí, sabe, a gente vê que já não é problema da gente, Não, não né? é. A gente vê assim. Aí a minha esposa fala, fecha o perfil, fica respondendo pessoal. Eu falo, não, deixa o cara, às vezes o cara tá com raiva da vida e vai lá e começa a achar pelo em ovo, né? Uhum. Então, porque você deixa os dois abertos, mas assim, o viver no Canadá eu conto coisa mais que não é anedótica, né? Então, por exemplo, teve domingo passado o Dia da Marmota. E aqui no Canadá, tipo, Você os caras comentam, né? Então lá eu conto já da marmota, respondo pergunta da galera. E quando é coisa mais pessoal, né? Tipo, todo mundo pergunta, como você pegou o PR? PR é o Green Card aqui no Canadá. Aí o pessoal quer saber coisa pessoal. Mas não é assim com todo mundo. Que você não sei o quê. Você tem a bunda virada pra lua. Então, É, Ah, então, mas faz o então planeta. tá. Bom, tá bom. Um Tá bom? abraço. muito Um obrigada. abraço, prazer conhecê-las. Prazer Abraço, também. galera. Ótimo final de semana. Até Tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau. galera. Obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Obrigada Viu? quem ficou. Um abraço. Tchau, tchau.